Bom dia, pessoal. Bom dia, internautas que nos assistem. Todo mundo está tão lá atrás, né? Tanto lugar aqui. É porque vocês querem sair correndo, é isso? Se não for boa. Não, brincadeiras à parte, não tem como não ser boa, né? A palestra, ou o estudo, ou a aula, ou o que for, como a gente teve uma aula sobre família hoje também. Mas não tem como ser bom quando a gente fala sobre família. Porque, de certa forma, é fácil, né, a gente falar sobre um tema como esse, porque a receptividade já vem de vocês, porque vocês já chegam para a gente comentar sobre família, falar sobre família, vocês já chegam receptivos, vocês já chegam com o coração aberto, né? Hoje a gente tem aqui cada um de vocês com as suas famílias, se não estão presentes, estão no coração, mas a gente tem a presença do pai e da mãe da Ivana, que que chegou para poder assistir uma palestra tão legal como essa, mas são painho e mainha presentes, né? Que estão aqui para poder curtir com Ivana, e cada um de nós tem esse sentimento dentro da gente, né? E como falou muito bem a Rosana, mais ainda, a gente tem esse sentimento dentro desta casa que acolhe a gente. Então, às vezes, a gente vem para cá e aqui é uma continuidade da nossa família, porque a gente se sente aqui no KSSF como uma família, né? A gente é abraçado ali o tempo todo, acolhido o tempo todo, amado o tempo todo. Quer dizer, é o próprio sentimento. Então, esse sentimento que a gente tem aqui, a gente tem que levar para dentro da nossa casa, e esse sentimento que a gente tem lá na nossa casa, a gente traz para cá. E assim a gente faz essa ponte para que nos dois lugares tudo esteja bem, tudo esteja tranquilo, tudo esteja repleto de amor, como diz a música, porque basta amar, né? Love, baby, love, né? Então é o segredo de tudo, como disse Louis Armstrong. É realmente o segredo. E a gente vai falar sobre valorizando a família. Para a gente começar, a gente vai falar o que é a família, né? A gente vai lá no dicionário para saber o que é a família, porque é sempre bom, eu sempre bato na mesma tecla, é sempre bom a gente saber do que nós estamos falando antes de começar a falar, porque senão a gente vai ficar ouvindo e vai ficar sem saber, né? Vai ficar, está falando disso aí, eu não estou sabendo o que é. Mas só para a gente passar muito rápido, pelo Wikipedia, a família é considerada uma instituição responsável por promover a educação dos filhos e influenciar o comportamento dos mesmos no meio social. Então, a gente vai ver esse sentido social da família como um lugar onde você aprende, né? Onde você começa a caminhar, né? Para dar os primeiros passos. Porque ali você vai ter a educação, você vai ter os pais e quem quer que seja mais te ajudando, te transmitindo as boas lições, né? O ambiente familiar, ele é um local onde deve existir, segundo também a Wikipedia, ele deve existir harmonia, afetos, proteção e todo tipo de apoio necessário na resolução dos conflitos ou problemas de algum dos membros dessa mesma família. Então é ali que a gente deve ou deveria buscar e levar para dentro dela afeto, proteção e todas essas coisas, né? Harmonia, principalmente. E amor, óbvio, né? A gente não pode esquecer disso. Tudo que a gente falar aqui hoje, tudo que nós comentarmos, cada um dos itens, ele tem e deve estar recheado de amor. Porque sem amor não tem como, não tem solução. Mas tinha uma propaganda dessa, né? Sem alguma coisa não há solução, mas é sem amor, né? A família, ela é unida por múltiplos laços capazes de manter os membros moralmente. Então, a gente vai passando, dentro do conceito social, a gente vai passando para o conceito espiritual calmamente. E quando a gente fala de moral, a gente já está entrando no lado espiritual, né? Então, ela é unida por múltiplos laços capazes de manter os membros moralmente, materialmente também e reciprocamente durante uma vida e durante várias gerações. Então, a gente vai mantendo esses laços familiares, né, que começam com o pai, com a mãe, e você vai, então, mantendo isso por várias gerações, porque você vai crescer, você vai se tornar pai, você vai se tornar avô, o seu filho vai ter filho, vai se tornar pai, e por aí e assim por diante, né? Então, a gente vai mantendo o conceito de família ininterruptamente. Então,
é um conceito, é uma instituição tão importante que ela não acaba nunca. Não é? Não tem como acabar. Então a gente precisa mantê-la e ter a consciência do que é. E o que é família para a nossa doutrina, o Espiritismo, né? No espaço, os espíritos formam grupos de famílias, seja no espaço aqui encarnados, seja no espaço da dimensão espiritual. Formam grupos ou famílias entrelaçados também pela afeição, pela simpatia e pela semelhança de inclinações. Então, lá, né, no mundo espiritual, e nós, como espíritos que somos e devemos entender a nós mesmos como espíritos sempre, ainda que nesse momento encarnados, a gente já tem que pensar em tudo isso como uma realidade para nós. Então, a gente sabe que na espiritualidade nós construímos famílias pelos laços de afeição e amizade, porque a família é uma reunião espiritual no tempo, e por isso mesmo o lar é um santuário. Então, como somos espíritos imortais e estamos encarnados, não podemos esquecer disso, então o reflexo da nossa família espiritual, ele tem que se dar aqui. Então é por isso que a gente fala que o lar é um santuário, porque é no lar que tudo começa. É ali, quando você encarna, que tudo começa, para que você comece a aprender e colocar em prática todos os ensinamentos que vieram da espiritualidade. Então, o lar nada mais é que um laboratório para o espírito imortal que somos nós. É ali que a gente vai testar as nossas capacidades, testar os conhecimentos que adquirimos durante várias vidas, testar as coisas todas que nós precisamos provar para nós mesmos que já estão dentro do nosso coração, que já estão dentro de nós, já foram absorvidas por nós como verdades. E se não conseguirmos, não há problema. Retornaremos. Retornaremos porque o ser humano, o espírito imortal, tem a eternidade para aprender. Então nós não precisamos correr, nós não precisamos ficar com pressa de aprender tudo ao mesmo tempo, não precisamos nos culpar porque não conseguimos aprender ou falhamos. Porque falhar é a coisa mais normal do mundo para quem aprende. Não é? A criança nasce, nós nascemos, não aprendemos a andar automaticamente. Primeiro a gente vai ficar sentadinho, depois a gente vai engatinhar, depois a gente vai andar segurando nos móveis, depois a gente vai andar segurando na mão dos pais, e depois a gente vai se soltar para aprender a caminhar, e muito depois a gente vai aprender a correr. E mesmo assim, quando a gente corre, já sabe correr, a gente cai. Porque se você correr muito rápido, você também cai. Então, nós temos que ter esse laboratório para a gente, para que a gente possa nos testarmos, né? A cada hora. Com falhas ou não, sem problema nenhum, nós estamos aqui para aprender e o tempo todo nós vamos tentar novamente. Tentar novamente. São vidas e vidas que a gente faz isso para poder a gente se aprimorar, entendeu? Nas coisas todas, nas experiências todas, e absorver essas experiências para que elas fiquem dentro de nós e que nos deem a possibilidade, uma vez dentro de nós, nos deem a possibilidade e o espaço para aprender coisas novas. Então você não cessa. Aí você vem numa outra família, não é? Para poder aprender outras coisas e colocar em prática outras coisas. Então, por isso que a gente fala, essa conjunção de coisas, e você está o tempo todo aprendendo, e a gente vem em várias famílias, a gente cria com isso os laços de família. Né? Sejam eles num plano ou no outro, os laços de família eles vão existir. E aí a gente tem uma infinidade, se a gente for pela árvore genealógica, uma infinidade de laços de família, alguns mais profundos, outros menos profundos, mas a gente cria isso. Para a gente entender um pouco isso, de laços de família, a gente vai passar por, muito rapidamente, só para lembrar o que cada como é que eu vou dizer, cada forma de pensamento durante os tempos tem essa noção de laços de família, né? Então, no materialismo, que está lá atrás, né? E a gente tem ainda as pessoas que são mais materialistas, mas, historicamente falando, o materialismo que pregava o nada, ou seja, que nada existe depois que a gente está aqui, a gente vai, acaba e ponto final. Então, os laços de família que a gente cria aqui, eles se rompem com o desencarne, eles se rompem com a morte e não existe mais nada. Acabou.
né? Isso é o que o materialismo prega. Depois do materialismo veio o panteísmo, que é a absorção no todo. O panteísmo, só para a gente lembrar, é aquele que diz que Deus é o todo, ou seja, todos se tornam um só depois da morte. Então, o Deus, ele engloba tudo, ele absorve tudo, né? Então, os laços de família, nessa noção de religião, vamos dizer, né? Se assim a gente chama, também se rompem com a morte, porque você não se liga mais a ninguém, você se junta com o todo. Então, também não tem. Aí a gente vai evoluindo, óbvio, né? A evolução é uma coisa natural. A gente vem com a igreja, que mantém a conservação da individualidade. Então, a gente já vem com um pouco mais de consciência da conservação da individualidade, e os laços de família, então, já começam, a noção de manutenção dos laços de família aparece. Mas, obviamente, na igreja, depende da sorte dos indivíduos, se eles forem juntos para o mesmo lugar, né? Se você for para o céu ou para o inferno, se todo mundo for para o céu, ótimo, todo mundo está lindo, maravilhoso, plantando as florzinhas e cuidando, né? Fazendo os bolinhos e etc. Se todo mundo for para o inferno, né? Todo mundo da família falhou, todo mundo, fomos todos para o inferno. Estão juntos, pelo menos, os laços de família se mantêm, né? Não sei se é o que todo mundo ia querer, mas tudo bem, né? Mas essa noção. E aí vem a doutrina espírita. Óbvio que entre um e outro a gente vai ter uma imensidão de conceitos, tá? A gente está muito rapidamente passando por alguns só para a gente entender. E aí vem a noção da doutrina espírita, que mantém a conservação da individualidade, porém com o progresso infinito do espírito. Então, os laços de família se mantêm, sim, com base na pluralidade das existências, que é o que a gente aprende, ou seja, com a aceitação da reencarnação como processo de evolução do espírito, né? Que permite a continuidade das relações com base no amor que você vai desenvolvendo, nas afinidades que você vai criando. Então, com isso, você cria a verdadeira família, que é a família espiritual, que tem reflexo aqui quando a gente encarna, ainda que cada um com as suas responsabilidades e com as suas tendências e as suas missões, expiações, as suas provas, e com o entendimento que a gente tem que ter com cada um que nós passamos as situações em família, que a gente sabe muito bem do que estamos falando, né? Porque a gente sabe que em família a gente tem um monte de problema, né? É ali mesmo que a gente tem que aprender, então é ali mesmo que você já cai para poder começar a criar ali a sua blindagem espiritual para entender tudo aquilo. E a espiritualidade traz essa coisa para a gente, facilita a nossa vida nesse sentido, né? Que a gente vai ver mais para frente. Então, ainda mantendo no que é a família, a gente então vai entender que temos a família material corporal, né? Estamos ali, todo mundo bonitinho, né? Direitinho, que os laços são temporários, no caso não porque eles vão morrer, tadinhos, não é isso, a noção não foi essa. Mas os laços são temporários, e às vezes eles acabam ainda na vida corpórea. Essa noção de família corporal é quando a gente tem essa visão menor, mais limitada, tá? E que a gente mantém os laços achando que os laços são aqui e aqui acaba e pronto. Então, a gente vai evoluindo, como eu disse, e a gente vai aprendendo e ampliando a nossa noção de laços familiares, porque a gente amplia a nossa noção como espírito imortal. Então, a gente tem a família material corporal, que é essa nossa. Nós que estamos na doutrina já temos mais ou menos uma noção, então a gente sabe que esses laços que estão aqui, que nós estamos desenvolvendo, eles vão continuar, né? Eles vão continuar, sejam eles fáceis ou difíceis, né? A gente sempre tem que colocar, porque às vezes eles são difíceis, a gente não vai conseguir nessa vida resolver os probleminhas e vai levar para outra, né? Fazer o quê? E a gente tem a família espiritual, que é o que a gente está falando, que é a família que é unida pelos laços eternos do amor, que é para onde a gente caminha, que é o que a gente busca, né? Então a gente passa pelas experiências todas da família corporal, porque a gente tem que desenvolver todas essas coisas, cuidar das responsabilidades que criamos durante toda a nossa caminhada de vidas e vidas e transformar todas essas coisas em amor, que é o que vai fazer com que os laços sejam eternos, né? Então, para o homem encarnado, os laços de família são necessários para o progresso do espírito. Então, a gente encarna porque a gente precisa progredir. A gente encarna porque a gente precisa aprender. E é aprendendo que a gente vai evoluindo.
Então a gente aprende e encarna de novo, para aprender outras coisas, como a gente falou. Eis porque os laços de família constituem uma lei natural, uma lei de Deus, porque Deus quis que os homens aprendessem a amar-se como irmãos. Então a gente precisa disso, né? É o que a gente fala o tempo todo, a gente precisa desses laços, porque a gente vai desenvolver essa capacidade de amar. E nada melhor do que desenvolver essa capacidade de amar, como diz o próprio Pai Eterno, o próprio Deus: amai-vos uns aos outros, amai o seu próximo, como queres que sejas amado. Nada melhor do que começar com o próximo, né, grudado em você, né, que é a sua família. É aquele próximo mesmo, o seu mais próximo é a sua família. Então, vamos pensar primeiro, trazer para dentro do nosso universo familiar e tentar amar plenamente ali. Fácil? Não é. Não é, a gente sabe. Porque a gente tem as lições que a gente tem que aprender. Mas a gente vai chegar lá, né? Os laços de família espirituais, né, não são destruídos pelo desencarne, como a gente falou, ou por uma nova encarnação. Eles, pelo contrário, são fortalecidos pela experiência conjunta. Conforme a gente vai aprendendo, a gente vai fortalecendo. Mesmo que a gente não tenha essa noção agora de que nós estamos fortalecendo os laços de família, que nós estamos fortalecendo os laços com os pais, irmãos e parentes, porque às vezes é muito difícil, e a gente tem aquelas rivalidades, né? E às vezes a gente tem as pessoas que se agregam à família, e aí é pior ainda, a gente nem fala que é família, né? Tipo cunhado, genro, não é família. Né? Essas coisas assim, né? Aí do lado de cá a gente fala sogra, também não é. Então, mas tudo bem, a gente vai com essas animosidades, vão se transformar em amor algum dia, pode ter certeza. Porque a sogra vem como mãe, filhinho, não adianta você fugir. Se você não resolver o assunto, vira sua mãe na próxima, entendeu? Fala assim: oh meu Deus do céu, por que eu não resolvi antes? Mas a gente vai trocando de papéis. Por quê? Porque a gente vai... Deus é tão misericordioso que Ele vai permitindo que a gente troque de papéis. Por quê? Para que Ele possa facilitar a nossa vida, a nossa compreensão, o nosso aprendizado. Então, a prova da sogra é muito difícil, né? Para alguns, tipo assim, uns 90%. Não, no seu caso, Léo, a gente não pode nem falar. No meu caso, eu também tenho que ser muito sincero, que eu não posso falar, porque minha sogra é maravilhosa, né? Está na minha frente, se eu falar o contrário, acabou. Se eu falo o contrário, acabou, né? Não tem jeito. Como é que eu vou sair daqui? Não saio, só desencarnado. Já fico até para mediúnica. Mas não é mais pura verdade, é mais pura verdade. Até porque a minha mãe está no Brasil e não vem para cá de jeito nenhum, entendeu? Então, ela é o motivo pelo qual eu preparei esse estudo, aliás, porque eu fui ao Brasil e falei: não, vou fazer uma palestra sobre família, porque aí você sente, né, a distância, a importância e tal. Mas a minha sogra é verdade, tá? É verdade. Todos os espíritos estão vendo que é verdade. É mesmo, tá, gente? De Léo também, porque a sogra de Léo é Marisa, então a gente não tem nem o que falar, né? Mas é isso. Então a gente vai fortalecendo isso. Então a gente vai trocando de papéis para facilitar essa visão, entendeu? Então a gente vem às vezes como simplesmente um agregado da família, mas a gente está ali dentro porque a gente precisa aprender, a gente tem responsabilidade dentro daquele núcleo, e às vezes a gente não tem essa capacidade de desenvolver porque somos imperfeitos e ainda não aprendemos essas lições por completo e ainda temos as nossas fraquezas e inseguranças. E nem por isso, obviamente, somos menores ou somos piores ou vou me culpar. Não, vou entender. Mas aí Deus, na sua misericórdia, fala: então tá, então você volta como filho e ela volta como mãe. Porque é um tipo de amor que é mais difícil de ser quebrado e é mais fácil de ser aceito e entendido. Apesar e além das animosidades, se houverem, das diferenças, se existirem. O amor de mãe e de filho, ele é mais abrangente, ele é mais forte. Então Deus é tão misericordioso que Ele nos permite a isso, muitas vezes. Seja pai, seja que tipo de amor for, seja entre irmãos. Nossa, irmão, não vou falar muito, mas entre irmãos também, que é forte, né? A gente briga com o irmão, mas também é um tipo de amor razoavelmente forte, digamos assim, né? O suficiente para manter
né, a ligação, né, que a gente chama de bond, né, para manter todo mundo ali junto. Então, muitas vezes nas nossas limitações, nós somos colocados então em situações que vão facilitar para a gente. E às vezes a gente xinga, né? A gente fala assim, pô, me dá logo esse tipo de gente para irmão, pelo amor de Deus, entendeu? E não entende que era só para fortalecer, para você manter aquilo mais ligado, para poder as diferenças cicatrizarem, né? Para as feridas começarem um processo de cicatrização. Porque a gente tem as nossas fraquezas, as nossas falhas, e a gente faz coisas como espíritos imperfeitos que somos e que não sabemos que estamos fazendo ou somos inconscientes no momento. E, obviamente, num determinado momento, a gente vai ter que dar de frente com isso. E aí a gente vai conseguir entender, cedo ou tarde, que tem que virar amor. Não tem jeito de não virar amor. Então, facilita. Por isso que é fácil, mais ou menos fácil falar disso, porque a gente fala de amor, não tem muito mistério falar de amor, né? Então a encarnação, como a gente falou, ou o desencarne, dependendo da situação do espírito, ela somente nos separa momentaneamente, porque a gente já começa a criar uma noção de laços de família espirituais. Então as afinidades, elas não vão mais acabar. Não tem como. Elas vão só se fortalecer, elas vão se transformar, né? Elas vão sair de um nível... eu sempre gosto de falar assim, não é ódio, ou não é raiva, ou não é nada, não. São níveis de amor. Quando a gente fala de amor, a gente fala de níveis de amor. Então, a gente, às vezes, está capacitado para amar num determinado nível, tá? E a gente só vai aprender a amar num nível melhor, mais compreensivo. E você vai aumentando a sua capacidade de amar, até que você chegue num amor universal, né? Até que você seja capaz, que se Deus quiser, para isso que nós caminhamos, para a gente chegar a um amor maior, um amor infinito, né? Que é a evolução que a gente tanto busca, né? Então, são níveis de amor, e a gente está num processo ainda, como encarnados, e ainda encarnados num planeta de provas e expiações, que a gente tem que ter essa noção, essa consciência de que o nosso nível de amor ainda está mais baixo, mas é uma questão de tempo, é uma questão de aprendizado, é uma questão de vontade de seguir no caminho certo para poder aprender a amar um pouco mais, aprender a desenvolver isso, né? E a gente vai conseguir. Não vou falar que é difícil de novo, não, senão todo mundo vai sair daqui. Por que esse cara está falando que é difícil? Eu vim aqui só para receber uma paz no meu coração e pô, o cara está falando que é super difícil, não volto mais aqui. Não, volta sim. Volta sim que é difícil, mas a gente consegue, né? E aí a gente está falando de família, a gente vai para um dos mandamentos, que é o honrai pai e mãe, né? Dentro da valorização da família. E esse honrar pai e mãe, ele está completamente dentro de uma das leis divinas, das leis de Deus, das leis naturais, que é a lei da justiça, amor e caridade. Que é a lei, que é a última que a gente estuda, que é a lei que engloba todas as outras. Então a gente vê então a importância de pai e mãe. Porque honrar pai e mãe, que primeiro já é um dos mandamentos, segundo está inserido dentro da lei mais abrangente de Deus. Então a gente se pergunta, por quê? Porque pai e mãe são os mais importantes na nossa vida. Pai e mãe são as figuras que mais nós devemos honrar e respeitar. E isso, muitas vezes, foge da nossa capacidade, foge da nossa noção. Porque a gente está tão envolvido com outras coisas que a gente, às vezes, não percebe e vai deixando passar. Nós, então, que saímos do nosso país e vamos para outro país e as famílias ficam, né? Como eu falei no meu caso, minha mãe, não adianta, eu posso dar primeira classe para ela, não vem não. Então, a gente, às vezes, se distancia fisicamente, né? O que é normal, não tem nada de errado, tá? Não vamos ninguém carregar nenhuma culpa porque se distanciou da família e tal, de jeito nenhum. Mas a gente se distancia, a gente vai perdendo essa capacidade de dar essa importância tão necessária. E nós todos não podemos esquecer que temos os nossos pai e nossa mãe, somos pai e mãe, temos os nossos filhos.
E o que é que nós vamos passar para os nossos filhos, que serão pais e serão mães um dia? Não é? Como é que a gente quer que eles tratem os filhos deles? E como é que a gente quer que os filhos deles tratem a eles? Que retorno é esse? Né? Então, o que a gente tem que fazer? Exemplo. Nós temos que cuidar de nós. Nós temos que correr atrás do prejuízo de honrar o nosso pai e a nossa mãe. Então, a gente não pode esquecer. São as figuras mais importantes. Por isso estão inseridos na principal lei natural, né? Que, como eu falei, que é a lei de justiça, amor e caridade. Não se pode, de maneira alguma, amar ao próximo lá fora se nós não amarmos os nossos pais, que são os nossos próximos mais próximos, porque nos deram a vida. Aí é que está a importância. Se nada, absolutamente nada, você conseguir encontrar nessa situação, ou nada valer a pena, já valeu a pena porque eles te permitiram reencarnar. Te permitiram vir ao mundo para que pudéssemos aprender um pouco mais. Né? Eles nos permitiram passar pelas nossas provas para que pudéssemos evoluir um pouco mais. Então, se nada valesse a pena, todo o respeito do mundo seria pouco para eles, ou para com eles, por causa desse motivo. Porque a vida é uma dádiva tão grande que a gente, com certeza, nós não conseguimos alcançar o significado mais profundo disso, porque nós somos imperfeitos e não vamos conseguir entender isso ainda, mas a vida é uma dádiva tão grande, mas tão grande, é uma bênção tão gigantesca na vida de um espírito, na existência de um espírito, e como é que você não vai agradecer a quem te permitiu a bênção de voltar para poder aprender e para poder evoluir? Senão você ficava eternamente na erraticidade. Tem ninguém que quer você aqui. Ninguém vai se propor. Não, esse aí, de jeito nenhum. Pô, vai lá, esse aqui, ó, ela é facinho. Não, nem pensar. Não tem como. Só isso aí já valeria a pena. Então, aí a gente fala o vídeo fala, né, de abrir o coração, de amar o tempo todo. Então, só isso aí, quando a gente fala disso, só isso já abre uma fenda gigantesca no nosso coração. E nesse momento exato, a espiritualidade se sente agraciada pela possibilidade de cada um de nós ter aberto uma fenda no nosso coração para que eles pudessem trabalhar em nós esse amor. Então, nesse momento, cada um de nós está sendo trabalhado em amor pela espiritualidade, porque nós estamos permitindo. E nós só estamos permitindo porque nós estamos falando de pai e mãe. Então, a nossa emoção aflora, os nossos sentimentos se abrem, a nossa memória busca as imagens dos nossos pais e das nossas mães, as situações que vivemos, o quanto eles foram bons para nós. E aí a gente se permite ficar nesse estado de graça, nesse estado maravilhoso que a gente se encontra. Porque a gente começa a compreender, ainda que inconscientemente, o amor. Isso que a gente está sentindo agora é amor. Cada um de nós que está sentindo isso agora, isso é amor. Basta a gente se conscientizar e trazer isso para dentro de nós todo o tempo, as 24 horas da vida, do nosso dia. Né? Então não se pode amar o próximo ou pensar em amar o próximo se a gente não estiver dentro da nossa casa amando o nosso pai e nossa mãe. E a gente repete, porque eles nos deram o que há de mais importante, que é a nossa vida. A gente vai falando disso e esquece de passar o slide, né? Então é por isso, e somente por isso, que a gente deve a eles absolutamente tudo, ainda que nós não entendamos, ainda que nós não aceitemos, mas somente por isso a gente deve a eles tudo isso: respeito, estima, obediência, compreensão, paciência para com eles em determinado momento da vida, compaixão, aprendizado, o reconhecimento, a indulgência, a empatia, se colocar no lugar deles, a responsabilidade por eles, tudo isso, porque eles são a origem de nós nessa encarnação. Então, cada coisa que a gente quer desenvolver com o mundo inteiro, com o universo inteiro, cada coisa que a gente quer crescer e evoluir e passar por isso tudo, para que a gente se torne espíritos melhores,
primeiro a gente tem que desenvolver com o nosso pai e com a nossa mãe, que são as bases da nossa família, são a origem. Os dois são a origem da nossa existência, né? Nessa vida. Então isso é muito importante. Então a gente vai ter que passar assim, vai ter que engolir muitas coisas, tá? Vai ter que inicialmente engolir, depois aceitar, depois aprender, depois absorver e depois sentir e depois viver. Isso com os pais, que são todas aquelas coisas que nós falamos ali e todo o respeito que a gente vai ter pela família no sentido corporal e físico. Porque aí a gente vai começar a entender que todas essas coisas aprendidas e refletidas em nossos pais vão fazer com que esses sentimentos todos passem do corporal, do material, para o espiritual. Porque há uma explicação espiritual, há um porquê por trás da vida corporal, por trás da encarnação física, né, da encarnação em si. Há um porquê. Os laços estão aí, sejam eles quais forem. E cabe a nós desenvolvê-los e transformá-los em amor. Aqui, devagarinho. Mas é amor. Na escala não tem amor e ódio. Não, tem amor e amor. Não tem ódio. Se a gente entender isso, já fica mais fácil. Não tem ódio, tem amor e tem amor. A gente só vai passando de níveis de amor, né? E aí a família inteira, além dos pais, a gente vai conviver com todos os outros, ou todo tipo de pessoas, todo tipo de espírito que estão ligados a nós também, que são os irmãos, que são os cunhados, que são, né, os primos, que são os tios, que são... Todo mundo que está ali naquele núcleo, se afastando um pouquinho do pai, da mãe e dos irmãos, todo mundo que está ali tem uma história, todo mundo que está ali vai se relacionar conosco, todo mundo que vier tem uma história particular, todo mundo que aparecer na família, um irmão, dois irmãos, três irmãos, o primo, o tio, a tia, a avó, todo mundo tem uma história, todo mundo tem um caminho, todo mundo tem alguma coisa a fazer, todo mundo que está ali naquela família, naquele núcleo, tem as suas responsabilidades, tem toda gama de situações além da família, mas nós estamos ali para desenvolver o quê? O amor. Ali nós estamos para desenvolver o amor com aquele grupo, independente das nossas histórias individuais, independente das nossas histórias de cada um, única espiritual, né? Então, de novo ali, bater na tecla, porque com cada um deles, depois dos pais, mesma coisa, com cada um deles. E é só assim, no exercício, o tempo todo, lembrando, fazendo, lembrando, errando, voltando, pedindo desculpa, fazendo de novo, errou de novo, caiu de novo, bateu, não, perdão, pau. É só assim, o tempo todo, não tem jeito. E é assim que a gente vai chegar lá. E dar o valor à família, e realmente começar a entender, né? Independente da família, né? Porque hoje em dia a gente tem uma gama muito mais variada de família, né? Socialmente falando, mas independe, porque em todos os aspectos diferentes de família que nós podemos encontrar hoje, no fundo, é o amor que vale. No fundo, já se permitindo compreender um pouco mais, no fundo, são os laços espirituais que valem. Não importa como eles vão ser colocados aqui, né? Não importa se você está... Nós estamos aqui numa determinada situação e aparece pai, sua mãe chega e fala assim, adotamos aqui uma criança, a gente, que delícia que achamos ali. Do nada, você se dá de encontro com um espírito novo dentro de casa que não veio de lugar nenhum, né? O que é isso? Laços espirituais. Não tem como fugir. Não veio pelas vias normais, seja por que motivo for, que não interessa, que na verdade não interessa, porque a importância é o amor, mas veio porque precisa aprender alguma coisa, porque tem uma história para viver conosco, né? Então, de novo, não podemos esquecer que é no lar que a gente coloca à prova as lições aprendidas. É ali que a gente vai aprender e colocar em prática tudo. E a noção de imortalidade do espírito, a noção de que a gente nunca para, é que vai facilitar essa convivência. Porque a gente não vai carregar nenhum tipo de culpa, porque a gente não vai carregar nenhum tipo de sentimento,
negativo se a gente falhar. Então não precisa ficar culpado. A gente não precisa carregar nenhuma culpa por qualquer coisa que a gente tenha feito ou faz para qualquer familiar ou para pai e para mãe. Qualquer esquecimento, não precisa carregar culpa. Porque a gente está aqui para aprender. E se for com pai e mãe, então, menos problema ainda. Porque é um amor muito mais abrangente e completamente que se sobrepõe a qualquer dificuldade. Se for de mãe, então, não precisamos nem falar, né? De mãe, então, ela vai perdoar absolutamente tudo o que você fizer para ela. Imagina se minha mãe foi capaz de perdoar tudo que eu fiz para ela. É um ser, assim, já é iluminado, gente. Fala sério, né? Mãe só pode ser anjo, né? Porque é verdade. Imagina as atrocidades que eu já fiz ela passar, coitadinha. Oh, meu Deus. Dá até desespero. Não carrego culpa, não, mas dá até desespero de pensar. Mas é isso, quer dizer, a gente tem que entender. Se a gente entender isso facilita o nosso caminho. A gente não se sente culpado, a gente não sofre. A gente só sabe que tem que tentar novamente. Né? A gente presta atenção nessa tentativa. Erro e acerto, não tem jeito de ser diferente. Né? E aí, com essa coisa da família, a gente vai aprender a transformar todos os sentimentos nessa escala que a gente está falando de aprender a amar, né? Porque todo o sentimento a gente vai transformá-lo para ele chegar a amor, exatamente. Então, se a gente tem a possessividade em nós vamos transformá-la para desapego. Se a gente tem os desrespeito com os pais, vamos transformar. Desprezo vai para a estima. A ignorância, vamos compreender. A ansiedade vai virar paciência com todos. Desumanidade vai virar compaixão e por aí vai. É uma lista gigantesca de sentimentos e ações que nós estamos habituados, porque são hábitos, habituados a fazê-los e que nós buscamos transformar para aquela outra linha do amor, para que a gente consiga criar esses laços familiares, esses laços espirituais mais fortes, para que eles possam nos impulsionar cada vez mais para frente. Porque cada um que a gente transformar e criar e levar conosco, eles voltam conosco para levar a gente adiante, muitas vezes para carregar no colo até se precisar. Se a gente estiver precisando ou se a gente estiver falhando, a mãe vai lá e pega a gente, né? E carrega no colo, para poder não deixar a gente se machucar tanto, né? Então, sabendo de cada uma dessas fraquezas que a gente tem e que a gente precisa transformar, a gente percebe, depois de tudo isso, que a gente só transforma isso valorizando a família, valorizando a melhor coisa que a gente podia ter numa encarnação. Porque sem ela a gente não estava aqui. Né? Então a gente valorizando isso, valorizando os bons momentos, então a gente vai buscar, tem uma receitinha básica, buscar na memória os bons momentos. E são esses bons momentos, quando a gente buscar na nossa memória, é que eles vão trazer de volta e vão nos alimentar de amor. Então a gente vai buscar cada momento desse, lá dentro da nossa memória, tudo que a gente passou de bom, só de bom, com a nossa família, com os nossos pais, com os nossos irmãos. Então tem uma receitinha básica que eu estava falando, é que quando a gente se sentir assim muito deprimido, ou triste, ou com raiva até mesmo, né? Pega o álbum de família. Né? Hoje em dia tem o Facebook, você pode ir lá. Mas pega o álbum de família com aquelas fotos amareladas, e são aquelas fotos amareladas e esquecidas que vão trazer para você de volta o alimento do amor. Somos todos assim, porque nós precisamos exercitar isso o tempo todo, porque nós precisamos nos realimentarmos o tempo todo de amor, porque nós não somos capazes de criar amor pura e simplesmente dentro de nós para que nós possamos nos alimentarmos de nós mesmos. Não. Então vai no álbum de família, sim. Eu faço esse teste, eu faço isso. Aquelas fotos amareladas, e não é só pai e mãe, não, é a família inteira. É o esposo, é a esposa, o marido e a mulher, são as crianças, são os avós. Qualquer situação familiar, qualquer foto que você olhar num momento de tristeza, vai te alimentar de um tanto de amor, porque vai te trazer aquela situação de volta, e quando a situação é trazida de volta, o sentimento vem todo de volta,
e você revive aquele momento. Se você não é ainda capaz de, pela memória, buscar, o álbum está aí para isso. Se você já não tem mais álbuns, vai lá no Facebook, nas fotos de 4, 5, 6, 8 anos atrás. Vê o que você era, como é que era. Porque 8 anos dá para passar bastante coisa, né? 8 anos as coisas acontecem e a gente às vezes perde os laços e não percebe. Às vezes perdemos os laços conosco mesmos e não percebemos. Vou lá atrás assim e falo assim, olha, esse era eu. Esse era eu era muito mais chegado à minha família. Eu ligava muito mais para os meus pais. Hoje em dia eu quase não ligo, porque eu tenho que trabalhar, porque isso, porque aquilo. Não é? Então é uma receita muito fácil. Pode sair daqui, pode fazer que vai todo mundo adorar. Eu tenho certeza absoluta. Se quiser, pode mandar um e-mail e falar assim, Mauro, deu certo. Pô, cara, você não tem noção. Mas é verdade, porque dá certo. Vai e busca, porque dá certo. Então, por isso que eu botei ali, tudo, é todo mundo, são todas as situações. Então, pensando nessa valorização e nessa coisa toda, eu vou passar um videozinho rápido, porque só tem 3 minutinhos, só para a gente ter essa noção do que é que a gente busca, de como a gente tem que se sentir, né? Porque é muito importante. E a gente depois finaliza. If you could have dinner with anyone, living or dead, who would you choose? Kylie Minogue. Oh. Marilyn Monroe. Oh God, I wouldn't have a clue. I know, straight up. Paul Hogan. Kim Kardashian. No. I'd like to have dinner with Justin Bieber. What? He's not coming to my house. I'd have Bob Hawke. Dave Hughes. Barry Humphries. Jimi Hendrix. People who have made a difference in the world, maybe Nelson Mandela at the dinner table. I don't know what he's going to say, I'm scared. If you could have dinner with anyone in the world, who would you choose? Probably our whole family, like our whole extended family. Mum and Dad. Mum and Dad. Does it have to be a celebrity? Could it be family? We love it. We talk about how school is. We ask Mum and Dad how their day was. Family. Yeah, Mum and Dad. Family! Who would you like to have a dinner with? They just want to be with us while they're eating food, which is pretty cool. They see us above everything. I'm going to get it. Yeah. Bit of a message in it for me. Yeah. What are we having for dinner? Rapidinho, né? Mas assim, 3 minutinhos que, de novo, pela graça do Pai maior, abriram o nosso coração novamente e permitiram de novo que a espiritualidade nos enchesse, mais uma vez, de amor. É tão fácil a gente abrir o coração. É tão, mas tão fácil a gente abrir o coração. Porque basta a gente querer. Então a gente pode ter dinner, lunch, whatever you want. It doesn't matter, né? Não tem nenhum problema. Porém, com as pessoas que mais importam na vida. A família, antes de mais nada. É ali que a gente vai buscar. É ali que a gente tem o nosso refúgio, né? O nosso ninho. É ali que estão esperando por nós. Os nossos pais falam isso pra gente, né? O tempo todo. Pode ir viver a sua vida, mas se você precisar, eu estou aqui. Não importa, eu não preciso de explicação. Se você precisar, vem para cá, porque aqui é sua casa. Não é assim? Então é isso. Eu pego o exemplo daquela senhora que fala, queria ter uma pessoa que fizesse diferença no mundo. Nelson Mandela. Não precisa ser Mandela para fazer diferença no mundo e na família. Você, cada um de nós, faz essa diferença. E é por isso que os filhos querem ter dinner conosco. Porque nós fazemos diferença e às vezes a gente se perde e não percebe que nós fazemos diferença na vida deles em cada segundo.
não é? Isso é esse segundo que faz a diferença no mundo inteiro. Porque é uma fração de segundos que faz o vencedor. É uma fração de segundos que faz de você um modificador no universo. A diferença está numa fração de segundos. É um nariz, é um cabelo que ganha uma corrida, como a gente botou ali, né? E é isso que vai transformar a sua vida. É isso que vai transformar tudo em volta. É isso que vai fazer você um Nelson Mandela. É só incorporar e absorver essa mensagem de que nós podemos fazer a diferença, porque nós somos capazes de amar. Ponto. Né? E aí a gente começa lá da nossa família, como a gente falou. É por isso que a gente trouxe todo mundo aqui hoje, e a gente falou disso tudo, e a gente conseguiu, com a ajuda da espiritualidade, abrir o coração de cada um de nós. Não é? Então a gente agradece a nossa família, o KSSF. Porque a gente aqui consegue isso também.